Diz a palavra do nosso Deus: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, ressuscita hoje o nosso coração, se ele estiver morto. Que essa palavra nos leve a viver pelo prisma da eternidade. Fala aos corações, usa teu servo tão falho, e que a gente possa ser cheio da tua palavra, pelo teu Espírito, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Todo mundo aqui, eu creio, que já jogou aquele jogo de Uno. Quem é que não jogou o jogo de Uno? Se você não jogou, vou te explicar então. É um jogo de cartas, e o objetivo é você terminar 100 cartas o mais rápido possível. Então eu queria que você imaginasse agora um jogo de Uno que você está jogando com 5 pessoas. E daí está você jogando, mas você está jogando com os seus inimigos. Já viu aquele Uno que todo mundo quer que você perde e está indo contra você? Acontece, não acontece? E daí imagina que nesse Uno está a trindade do mal. O Apocalipse capítulo 20 versículo 10 fala que o mal ele também é como se fosse uma trindade. Diz que Jesus vai jogar no inferno, no lago de fogo, o diabo, a besta e o falso profeta. O diabo é aquele que manipula todo o mal, né? A besta simboliza esse mundo caído, a cosmovisão desse mundo, a filosofia desse mundo. E o falso profeta, esse símbolo do mal que leva engano para as pessoas, engano religioso, doutrinas erradas. Então você tem 3 inimigos nesse jogo de Uno: o diabo, a besta, seria esse mundo, e o falso profeta, falsas doutrinas, falsos ensinos, falsas religiões. Tem mais um inimigo. Esse inimigo é o pecado. E está todo mundo contra você nesse jogo de Uno. Você tem 4 contra você. E no Uno, quem sabe, aqui tem a carta mais 4, ou 4 mais, né? O que é aquela carta? Se você tem uma carta 4 mais, quem está do seu lado tem que comprar mais 4 cartas. Então a pessoa está quase ganhando, daí vem alguém, dá mais 4 para ela, daí ela começa tudo de novo. Então imagina nesse jogo de Uno, calma que vocês vão entender o que isso tem a ver com a pregação. Imagina nesse jogo de Uno, do seu lado esquerdo está o pecado, a morte. Quando fala pecado, também a morte é um sinônimo, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então do seu lado está a morte, e do seu lado direito está o diabo. E o diabo faz o complô e fala assim: ele está de Uno, ele só tem uma carta, nós temos que ganhar dele. Daí o diabo joga um mais 4, o falso profeta joga um mais 4, a besta joga um mais 4. Daí a morte do seu lado joga um mais 4. O que eles pensaram? Nós vamos acabar com ele. Mas eu quero te dar uma boa notícia: que o cristão, o crente, tem uma carta mais 4 também, aonde ele vai vencer todo mundo, e ele vai vencer inclusive a morte. A carta mais 4 do crente é aquilo que foi dado hoje na aula da escola dominical. Chama-se ressurreição. Se tudo for contra você, se nada der certo, o diabo contra você, o seu próprio pecado contra você, a morte contra você, um cristão ele sempre tem a vitória final.
porque ele tem a carta da ressurreição. E meus irmãos, é isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui hoje. E a gente vai hoje tentar ver como que a gente vive no prisma da eternidade. Se nós vamos ressuscitar, se nós vamos vencer todos os nossos inimigos, como que nós vivemos nessa terra? Porque a gente não morreu ainda para ressuscitar. Aqui, meus irmãos, para vocês entenderem o contexto desse texto, tem a ver com a pregação da semana passada, onde diz, semana passada, que nós somos tesouro, nós temos um tesouro em vasos de barro, lembram? E esses tesouros, meus irmãos, somos nós, fracos, frágeis, suscetíveis a vários problemas nessa terra. Nós somos fracos, suscetíveis a vasos que podem quebrar, inclusive. Mas, meus irmãos, às vezes então nós ficamos perplexos. O apóstolo Paulo falou anteriormente na pregação passada que às vezes a gente fica atribulado, perplexo nessa vida, mas nós vemos que Deus, Ele sempre nos ampara, Ele sempre tem um socorro para nós na hora certa. Mas agora, meus irmãos, o que a Bíblia vai falar para nós hoje, o que Deus tem a nos dizer essa noite, é que nós devemos viver pelo prisma da eternidade, porque nós vamos ressuscitar, nós vamos vencer todos os inimigos contra nós. O apóstolo Paulo fala que o último inimigo a ser vencido do cristão é a morte. E no versículo 13, o apóstolo Paulo começa a falar que ele diz essas coisas. Acompanhe comigo novamente o versículo 13. Ele fala: tendo porém o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. O apóstolo Paulo vai falar que ele fala o que fala, ele fala da ressurreição, porque ele crê. E ele crê naquilo que está escrito. É interessante o jeito que ele fala porque ele crê. E aqui, esse versículo 13, quando ele diz eu criei, por isso falei, ele está fazendo uma alusão ao Salmo 116. Então veja, meus irmãos, que ele cita o Salmo 16, ou seja, ele cita a palavra de Deus. Então por isso que ele fala, eu estou falando isso para vocês, porque a palavra de Deus me diz isso, e porque eu sei o que está escrito na palavra de Deus, eu creio, e porque eu creio, eu falo isso para vocês. Veja que o próprio apóstolo Paulo, ele usa a Bíblia para falar aquilo que ele crê. Ele usa o Salmo 116 para falar que ele está falando aquilo para os coríntios, porque ele crê. E por que ele crê? Porque está escrito no Salmo 116. Eu te dou o aconselhamento de essa semana você meditar no Salmo 116. Você vai ver o apóstolo Paulo citando lá no Salmo 116:10. Eu criei, por isso falei. Então, meus irmãos, tudo que nós falamos tem que ser nesse sentido. Por que nós cremos no que nós cremos? Por que eu comecei esse culto falando que nós vamos ressuscitar? Por que eu creio nisso? Há relatos históricos que provam que Jesus ressuscitou? Não. Por que nós cremos que nós vamos ressuscitar, meus irmãos? Da mesma forma que o apóstolo Paulo fala, que ele fala porque crê, porque está escrito. Nós cremos que vamos ressuscitar, porque o versículo 14 fala que nós vamos ressuscitar. O versículo 14 vai falar que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, é o mesmo que vai nos ressuscitar no último dia. Ou seja, o mesmo poder que tirou Jesus daquela morte é o mesmo poder que vai tirar eu e você da morte. E você fala assim: Gabriel, mas por que você está falando isso para nós? Você já viu alguém ressuscitar? Não, eu nunca vi, mas eu creio que nós vamos ressuscitar, porque a Bíblia fala que nós vamos ressuscitar. E veja, meus irmãos, o mesmo poder, o mesmo Espírito que tirou Jesus da morte, é o mesmo Espírito que vai tirar eu e você da morte. Nós vamos ressuscitar. Nós vamos vencer esse inimigo, meus irmãos. A morte é o principal inimigo do homem. A morte é temida pelos homens.
Quem aqui pensa que vai morrer e vai morrer tranquilo? Não, nós temos um certo temor da morte, mas a boa notícia do Evangelho é aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que crê que Jesus foi ressurreto daquela tumba, também ressuscitará, o mesmo poder. A morte não terá a última palavra, meus irmãos, para conosco. A última palavra para o cristão não é que ele morreu. E veja que interessante, no versículo 14, a Bíblia está dizendo que Ele nos apresentará junto com vocês. Ou seja, Cristo, na sua volta, quando Ele volta, Ele ressuscita todos os mortos, toda a igreja que creu, e nós seremos apresentados juntos com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha tanta certeza da sua ressurreição, que quando ele escreveu para os Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, ele fala o seguinte: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Porque Paulo sabia que mesmo que ele fosse ressuscitar só na volta de Jesus, ao morrer, a alma de um crente já desfruta da presença de Deus. Então Paulo fala aquilo que nós talvez não temos coragem de falar: eu prefiro morrer e estar com Cristo, porque é muito melhor. Meus irmãos, então, mesmo que o salário do pecado é a morte, e nós, porque somos pecadores, vamos receber esse salário. A gente não quer receber esse salário em dia, né? Você, como trabalhador, você quer receber em dia, não é mesmo? Até o dia quinto dia útil do mês você quer receber. A morte, que esse salário atrase para nós, amém? Que esse salário chegue bem atrasado, né, para nós, né? Com os 95 anos, tá bom? Para dar tempo da gente ver os nossos netos, bisnetos. Mas, meus irmãos, mesmo que esse salário chegue para você, nós temos a carta 4+ na manga. Quando o diabo pensar assim, eu ganhei dele. Quando o falso profeta pensar assim, nós ganhamos dele. Quando vier os problemas da vida causados às vezes pelos nossos próprios pecados, talvez uma doença que vai ganhar da gente, e a morte pensa assim, eu tenho a carta +4 agora para ele. Nós tiramos a +4 da manga, nós ressuscitaremos. Mas, meus irmãos, enquanto isso não acontece, o apóstolo Paulo falou para nós no texto da semana passada que nós estamos vivendo num mundo caído, num mundo cheio de tribulação, num mundo cheio de perplexidades. O apóstolo Paulo vai falar inclusive que nós somos perseguidos, nós somos às vezes derrubados, nós somos vasos de barro fracos. Como que nós vamos viver então nos anos que nós temos ainda nessa terra? Talvez os mais jovens aqui tenham mais 50 anos, talvez alguns aqui tenham mais 60 anos. Então, bom tempo, né? Mais 60 anos, tá bom para você? Como que nós vamos viver nesse mundo cheio de problemas? Nesse mundo onde a gente fica perplexo às vezes com as más notícias? Nesse mundo às vezes que nós estamos atribulados pelos problemas financeiros, problemas emocionais, problemas na família, falta de dinheiro, doença. Como que nós vamos viver, irmãos? Nós devemos então agora, o apóstolo Paulo tem alguns conselhos para nós. O primeiro deles está no versículo 15. Ele vai falar que tudo que acontece é para o nosso bem. Tudo que acontece, mesmo que a gente seja prensado pelos problemas, mesmo que a gente seja às vezes jogado no chão, quando ele vai falar derrubados, mesmo que a gente seja perseguidos, para aqueles que amam a Deus, tudo que acontece é para o nosso bem. Ele vai falar isso no versículo 15. Ele vai falar inclusive para que a graça seja multiplicada. Ou seja, meus irmãos, quando nós estamos passando por apertos, quando nós estamos prensados, o nosso Pai dos céus conhece as nossas tribulações, e a graça multiplicada é, Deus envia uma graça especial para nós, Deus envia um livramento para nós. Todo filho de Deus que tem um compromisso com Jesus,
quando ele passa por problemas, quando ele passa por situações adversas, nós vamos ter a experiência de ver o livramento de Deus, nós vamos ter a experiência de ver a graça de Deus nos suportando naquele momento difícil. Que se nós não tivéssemos aquele momento difícil, nós não teríamos essa graça multiplicada, enviada pelo Pai na nossa vida. E essa graça é o que? Esse favor imerecido, nos dando livramento. Então, meus irmãos, quando nós passamos por problemas, atribulados, e a graça de Deus vem, é uma oportunidade, inclusive, da gente testemunhar para esse mundo. Como eu falei a semana passada, a gente testemunha paz e alegria em meio às circunstâncias adversas. Então, quando fala que essa graça ela vai ser multiplicada e vai tornar abundantes ações de graça, é porque quando nós conseguimos dar um bom testemunho, quando nós conseguimos continuar sendo fiéis a Deus em meio às tribulações, nós conseguimos ser testemunha para esse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo falou semana passada que nós temos um tesouro em vasos de barro, nós temos o Evangelho em nós, em vasos fracos. Meus irmãos, então através de nós, tudo que acontece é para o nosso bem. Você crê no versículo 15? Tudo isso é para o bem de vocês. Ele vai falar inclusive para que sejam abundantes as ações de graça. Ou seja, há problemas na nossa vida que depois que nós vemos Deus nos ajudando naquele problema, nós depois disso nós entregamos a Deus ações de graça. E se nós não tivéssemos passado por aquilo, nós não teríamos essas ações de graça para dar a Deus. Entenderam? Então veja que em meio aos problemas, nós aumentamos a nossa relação, a nossa devoção, a nossa adoração a Deus, ao ver o seu livramento no meio dos problemas. É como um filho que está doente, os pais ficam aflitos. Nenhum pai fica bem com um filho doente, não é verdade? E daí depois vem o livramento, nós oramos e Deus envia para aquele filho graça. E daí nós falamos o quê? Graças a Deus. E se não fosse aquele problema, a gente não daria essas ações de graça a Deus. Nós não teríamos essa experiência com Ele. Então, meus irmãos, acredite na palavra de Deus. Tudo o que acontece, se você tem um relacionamento com Deus por meio de Jesus, é para o bem de vocês. Então, enquanto a ressurreição não vem, tenha isso na sua cabeça, tenha isso no seu coração. Tudo é para o bem de vocês. Meus irmãos, e vai dizer inclusive que agora, o apóstolo Paulo no versículo 16, nesse capítulo ele fala que não desanima 3 vezes. Ele fala que não desanima 3 vezes nesse capítulo. Não desanima do quê? Não desanima de servir a Deus, não desanima da igreja. E agora ele vai falar que não se desanima em meio aos problemas, porque em meio aos problemas, meus irmãos, acontece uma obra de santificação na nossa vida. Ele vai falar no versículo 16 que não desanima, porque mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova a cada dia. Já viu quando você passa por aflições, angústias? Parece que a gente envelhece 5 anos em 1. Já percebeu isso? Quando você está passando por um grande problema na sua família, às vezes as pessoas olham para nós assim e falam: nossa, o que aconteceu com você? Não é porque você não sabe como é que está lá em casa. Parece que a gente envelhece, né? Eu lembro que na outra igreja que eu pastoreava, os irmãos brincavam comigo que eu cheguei lá, não tinha nenhum fio de cabelo branco e não tinha barba branca. Eu fiquei lá 4 anos, eles brincavam assim: pastor, nós demos muito trabalho para o senhor, né? Você está envelhecendo. Irmãos, o nosso corpo exterior, o apóstolo Paulo fala, em meio às lutas da vida, ele vai envelhecendo mesmo. É o normal a gente ir envelhecendo. Essa semana meu filho mais velho, Kaique, pegou e falou para mim assim: pai, sua testa está aumentando.
Falei, filho, deixa eu te explicar aqui. É o cabelo que está diminuindo. E daí parecendo que é a testa. E agora eu estou penteando até o cabelo um pouquinho mais para baixo. Vocês perceberam? O tupete era mais para cima. É isso a estratégia, tá? Porque o Kaique me deixou até com vergonha. Minha testa está aumentando. Meus irmãos, está acontecendo isso conosco. O nosso corpo, ele vai ficando mais velho. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O pecado afeta o nosso corpo. Os problemas afetam o nosso corpo. Mas, meus irmãos, veja que, pelo contrário, o apóstolo Paulo fala que o nosso ser interior se renova dia a dia. Veja que a renovação e o fortalecimento está acontecendo à medida que eu vou vivendo nesse mundo, passando pelas tribulações desse mundo, vendo a graça de Deus, a ação dele na minha vida, tendo experiência com Deus. Então, embora o meu corpo está ficando velho, diz que o meu homem interior, ele está se renovando. Ou seja, nós estamos nos santificando, nós estamos melhorando interiormente como cristãos. E esse é o objetivo da gente ter relacionamento com Deus. O objetivo do nosso relacionamento com Deus é que mesmo que o nosso corpo fique velho, a nossa alma fique cada vez mais santa, mais pura. Nós estamos sendo renovados, meus irmãos, a cada dia. Então, cuidado com uma preocupação extrema com o seu corpo, com o seu homem exterior. Pode indicar alguma coisa errada na sua vida espiritual. Se você se preocupa mais com aquilo que está se corrompendo, se desgastando, do que com aquilo que está se renovando, que é o seu homem interior, a sua mulher interior. Cuidado, se você tem força de vontade para ir para a academia todo dia, mas não tem força de vontade para ler a Bíblia todo dia, tem alguma coisa errada na sua vida espiritual. Você está investindo no corpo errado. Cuidado se você está tão preocupado com a sua estética, mas não está preocupado com a sua estética interior. Então o apóstolo Paulo, ele vem falar assim: mesmo que eu estou ficando velho, mesmo que eu estou apanhando por causa do Evangelho, interiormente eu estou sendo renovado a cada dia, eu estou mais santo. A alma dele está mais próxima de Deus, e esse é o nosso objetivo. Porque, meus irmãos, você exteriormente pode ser um homem muito rico, uma mulher rica, mas Jesus disse: louco, se essa noite pedirem a tua alma, o que tens preparado, a quem você dará? O verdadeiro investimento da nossa vida durante esse tempo da peregrinação até a ressurreição, primeiro é saber que tudo coopera para o nosso bem, é para o nosso bem, e que agora o homem interior está se renovando a cada dia, e nós devemos nos preocupar com o homem interior mais do que o homem exterior. Não é que você não tem que cuidar do corpo, não, cuida também, é bom, né? Mas como está a sua alma? Como está o seu coração? Como está a sua dedicação? Você dedica-se mais ao corpo exterior ou ao homem interior? Você vai para a academia todo dia e você não lê a Bíblia todo dia? Tem alguma coisa errada. Você está investindo errado. Meus irmãos, então essa renovação deve acontecer na nossa vida, porque quando nós estamos passando por problemas, nós ficamos com o coração mais quebrantado. Por problemas nós ficamos mais abertos, nós ficamos mais humildes, e Deus, pela sua graça, vai renovando o nosso homem interior, dia após dia. Também, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala que durante essa vida nós devemos encarar os problemas como se fosse leve e momentâneos. Olha o versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Gente, o apóstolo Paulo chamando de leve os nossos problemas, não dá vontade de ficar com raiva dele, não. Está chamando os nossos problemas de leve. Daí você fala assim: é porque o apóstolo não sabe como é que está lá em casa. Mas por que Paulo fala que os nossos problemas, inclusive os dele,
que sofreu muito pelo Evangelho. Talvez ninguém aqui sofreu nada pelo Evangelho ainda, irmãos. Quem aqui sofreu alguma coisa pelo Evangelho? Igual o apóstolo Paulo, perseguição, pedrada, sendo negado pela sua igreja que ele plantou. E ele vai falar, meus irmãos, que os nossos problemas são leves e momentâneos. Por quê? Porque quando ele compara os nossos problemas com a eternidade, com a ressurreição, ele diz que os nossos problemas aqui são leves. Porque eles são leves e momentâneos. Por que momentâneo? Vai passar. Deus vai dar o livramento, Deus vai entrar no tempo certo com a sua provisão. Os nossos problemas vão passar. Eu queria te dar essa boa notícia. Talvez você entrou aqui com o coração aflito, você está com algum problema na sua família, você está com algum problema pessoal no seu íntimo. Eu quero te dar a boa notícia: é momentâneo, vai passar. E eu quero te confrontar agora pela Bíblia. Esse problema é leve. Porque ele é leve, meus irmãos, porque quando nós olhamos para a plenitude da eternidade, quando nós olhamos para aquilo que nos espera, uma vida eterna com Cristo ressurreto, qualquer problema que nós passarmos aqui é leve. E o apóstolo Paulo vai dizer que ele produz um peso de glória. O que ele quer dizer com isso? Que para nós é um eterno peso de glória acima de toda comparação. Os nossos problemas leves, e quando a gente supera os nossos problemas, as adversidades, sendo fiéis a Deus, dando glória a Deus, dando graças a Deus, isso vai produzindo em nós galardão. A gente sempre pensa em galardão em alguma coisa que eu vou fazer para o outro, né? Eu vou fazer a obra de Deus, vou ter galardão. Eu vou fazer boas obras, vou ter galardão. Mas superar as lutas dessa vida, sendo fiel a Deus, superar as batalhas dessa vida, dando glória a Deus e sendo grato a Deus, também vai produzir um peso de glória. Leve, leve vai pesando na balança. E quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos ver que de fato era tudo leve e momentâneo. Se sofremos pelo Evangelho, meus irmãos, nós temos uma confiança na nossa vocação celestial e eterna. Meus irmãos, então, quando as tribulações vierem, quando você estiver sendo exprimido pelas circunstâncias dessa vida, perceba que isso está produzindo um peso, que se você passar por isso sendo fiel a Deus, glorificando a Deus, isso está também te santificando. Esses problemas, essas situações estão te dando oportunidade, meus irmãos, de testemunhar que você tem paz e alegria em meio às circunstâncias dessa vida. Porque na vida de um cristão, a sua paz e a sua alegria não depende nem das circunstâncias. Ela depende de quem que nós cantamos na semana passada? Depende porque nós amamos o nosso Senhor. Então, momentos adversos, eles servem também para que nós testemunhemos esse mundo, que nós temos um Senhor, que mesmo em meio a muito problema, mesmo em meio a muita aflição, nós podemos falar assim: eu tenho paz com Deus. A minha alegria não depende das circunstâncias, porque eu tenho um relacionamento com Deus. E tudo isso produz peso de glória. Então, meus irmãos, mesmo atribulados, mesmo perplexos, mesmo perseguidos, continuem firmes. Mesmo sofrendo, continuem firmes na nossa esperança eterna. Porque se Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar, e todas essas dores ficará para trás. Tudo ficará para trás. Então eu quero direcionar para você que está aqui, os homens: continue lutando pela sua família, continue lutando pelo bem da igreja, continue sofrendo para manter o testemunho do Evangelho. Homens, assumam o seu papel. Mulheres, continuem cuidando de seus filhos, continue cuidando dos seus maridos, continue sendo esse apoio para a sua casa, mesmo em meio a tribulações. Essas tribulações estão produzindo em você um peso de glória, galardão nos céus. Os solteiros que estão aqui,
Aproveite que você não tem ainda as responsabilidades de um casamento e viva para a glória de Deus. Use a sua juventude, a sua solteirice para viver para a glória de Deus, para pregar o Evangelho. Sofra, se preciso for, zombaria na faculdade por manter o seu testemunho de um cristão ali. Porque essa semana ficou famosa aquela discussão, né? Que um pastor famoso falou para os jovens não ir para a faculdade. Eu falo ao contrário, vai para a faculdade, mas vai ali com o seu coração guardado pela palavra de Deus, para você não pecar contra o seu Deus. E lá, se eles te zombarem pelo seu testemunho, continue falando: eu sou cristão sim, eu amo o meu Senhor. Seja luz lá na faculdade, na universidade. E daí talvez você sofra ali perseguição, você sofra ali tribulação, é prensado, mas você continua sofrendo, sabendo que esse testemunho produz peso de glória. E ele é leve e momentâneo, vai durar 5 anos, dependendo do curso mais um pouquinho, né? Mas vai para a faculdade, jovens, dê um bom testemunho. Todos nós aqui, independente da sua faixa etária, do seu estado civil, viva e sofra se for da vontade de Deus, como um cristão. Se Deus quiser que você sofra, que vê algum problema na sua vida, dê glória a Deus por isso. As ações de graça serão multiplicadas quando você ver que Ele te livrou desses problemas. A graça dele será abundante na sua vida. Você vai ver a graça de uma maneira que você não via antes. Você vai ver a graça de uma maneira que você não via antes, porque nós cremos que aqui está dizendo: tudo isso é para o bem de vocês. Meus irmãos, vamos ficar firmes. As lutas dessa vida, comparadas com as maravilhas da eternidade, são leves e momentâneas. Por fim, o apóstolo Paulo fala que tudo isso que eu estou dizendo aqui também, no versículo 18, ele fala o seguinte: alguém lê para mim em voz alta enquanto eu tomo minha água, versículo 18? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Viva pela fé no que a Bíblia diz. Eu volto agora no versículo 13. O apóstolo Paulo fala: como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Ele vai falar, meus irmãos, que nós não vivemos pelas coisas que se veem. O que nós vemos? Às vezes a gente vê muita coisa ruim mesmo, muita dificuldade. Mas nós, meus irmãos, nós já fomos curados da nossa cegueira espiritual. Porque ainda no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala que aqueles que não creem, no versículo 3 e 4, eles não creem porque o Deus desse século cegou o entendimento deles. Mas nós que cremos já fomos curados dessa cegueira. Então agora nós conseguimos ver aquilo que esse mundo não vê. E nós não vivemos de acordo com aquilo que nós estamos vendo. Nós vivemos pela fé. O que nós estamos vendo? A gente olha para nós, vê fraqueza, vê incapacidade. A gente olha para a igreja, vê fraqueza na igreja. A gente olha para esse mundo, vê o mal avançando. Mas nós não andamos, não caminhamos de acordo com aquilo que nós vemos. Nós caminhamos, vivemos pela fé naquilo que nós não vemos, mas nós cremos que existe. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós não confiamos no nosso dinheiro, nós não confiamos na nossa riqueza, nós não confiamos na nossa saúde, que nós estamos vendo, nós confiamos naquilo que nós não vemos. Por isso, porque nós temos essa fé, porque está escrito, nós estamos dispostos agora a dar a nossa vida para servir a Jesus. Nós estamos dispostos agora a dar a nossa vida para servir a missão de Jesus na igreja. Porque nós cremos no que está escrito aqui é verdade e vai acontecer. Nós não desanimamos, como fala no versículo 16. Por que nós não desanimamos da vida cristã? Por que nós não podemos desanimar da igreja?
Porque nós cremos que o melhor lugar para a gente estar é na igreja, servindo ao Senhor. Não há melhor lugar para a gente estar. Não há melhor lugar para criar os nossos filhos, a nossa família. Não há melhor lugar para os jovens estarem. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Meus irmãos, eu concluo então dizendo para você: creia no que está escrito. Se o próprio apóstolo Paulo fala que ele crê porque está escrito, creia no que está escrito na palavra de Deus. Às vezes fale e ore a palavra de Deus para você mesmo. Se você vai orar e não sabe o que orar, leia os Salmos. Como eu falei, leia o Salmo 116, ore esse Salmo. Comece a falar as verdades da Bíblia para você mesmo, para que você tenha mais fé naquilo que está escrito e viva nesse mundo pelo prisma da eternidade. As coisas que nós vemos são passageiras, meus irmãos, mas as coisas que nós cremos que está escrito, nós não estamos vendo, mas nós cremos, elas são eternas. E eu queria dizer mais uma vez: você vai ressuscitar. Os nossos queridos que morreram aqui nos últimos anos, nós cremos que eles vão ressuscitar. Eu, como pastor aqui desde 2022, eu acho que foram 3 velórios que a gente fez: da nossa irmã Lei, do pai do Nirlan, senhor Nirlan, acertei, né? E do esposo da dona Cleusa, qual o nome dele? Esqueci. Seu Veríssimo. O que nós cremos desses 3 irmãos? Qual que é a nossa esperança? Embora nós choramos hoje, a família inclusive sente falta, o que nós cremos? Eles vão ressuscitar, porque foram crentes no Senhor Jesus. Essa é a boa notícia para nós, irmãos. Nós vivemos por esse prisma, meus irmãos. E as coisas que acontecem aqui agora, lembre-se, elas são para o nosso bem. As coisas que acontecem com nós agora, ela embeleza o nosso ser interior, ela renova o nosso ser interior dia após dia. E eu volto a dizer para você, são leves e momentâneas. Acalme o seu coração. Nada se compara com a eternidade na ressurreição. Nada se compara. Tudo aqui é leve e momentâneo. Assim, meus irmãos, então nós caminhamos nesse mundo. Nós caminhamos nesse mundo como peregrinos. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria está nos céus. Nós caminhamos assim pela fé naquilo que os nossos olhos não veem, mas o nosso coração creu, porque está escrito. Então eu quero dizer para você: avante, crentes, força, nós estamos a caminho da glória. Amém. Vamos orar então.